Salmo 32 diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Querido Senhor e Rei, estamos diante de Ti e da Tua palavra. Esvazia-nos, Senhor, de tudo quanto em nosso interior é impedimento para ouvir a Tua preciosa e poderosa voz. Livra-nos, Senhor, dá-nos a Tua bênção, que o Teu Espírito nos encha para pregar e para ouvir, de maneira tal que Tu possas se manifestar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é notório, não tenho a menor dúvida de que todos concordarão com a declaração que será feita agora, que todos os seres humanos de todas as partes da terra e de todos os tempos buscam a felicidade. Alguém discorda disso? A felicidade, ela, por ser buscada por todos, ela tem sido considerada um motor universal que move todas as atitudes dos homens. Por isso, tudo o que o ser humano faz, no fundo, ele faz com uma pretensão, com um anseio, que o resultado daquela decisão, daquela atitude, seja a felicidade. Até mesmo aqueles que trilham os caminhos da infelicidade, como, por exemplo, as drogas, que só trazem prejuízo à saúde e à vida da pessoa, todos os que trilham esse caminho, no fundo, estão caminhando por uma estrada porque acreditam que, de alguma maneira, ao final, e como produto dessa experiência, encontrarão algum tipo de satisfação, algum tipo de alívio, que proporcionará algum tipo de felicidade para poder encarar a dura realidade da vida. Por isso, eu comecei dizendo que todos, em todos os tempos e em todos os lugares, buscam a felicidade. No entanto, a grande questão é: o que significa ser feliz? O que é a felicidade? Para muitos, a felicidade está em satisfazer sem limites os prazeres do corpo. Outros acreditam que, pelo contrário,
A felicidade está na vida virtuosa, em reprimir ou em não saciar esse tipo de desejo. Outros acreditam que a felicidade é produto do saber e se lançam na busca do entendimento, do conhecimento e da ciência. Outros vão viver do trabalho e para o trabalho. Outros acreditam que serão felizes se conseguirem conquistar o poder. Anelam o poder, e se estiverem no poder e se mantiverem no poder, serão felizes, porque isso realiza o poder. Outros acreditam, meus irmãos, que a felicidade é ter muito dinheiro, e em troca da fama, do dinheiro, do prazer ou de qualquer outra coisa, as pessoas têm vivido para aquilo que consideram ser a sua felicidade. Portanto, muitos dizem, se eu tivesse isso, ou se minha vida fosse desse ou daquele jeito, então, e somente então, eu seria uma pessoa feliz. Porque para essas pessoas a felicidade seria ter saúde, ou ter um lar unido, ter uma família bonita, e assim por diante. Muito bem. E à luz das Escrituras, o que a palavra de Deus nos ensina sobre felicidade? Sobre ser feliz. O Salmo 32 meus irmãos, um verdadeiro ensino sobre o significado da felicidade e sobre o como obtê-la. E está muito claro nas primeiras palavras do Salmo 32 que a felicidade consiste em viver em paz com Deus. É estar na presença de Deus e em comunhão com Ele. Feliz é quem está em paz com Deus. E essa paz com Deus não é simplesmente paz interior. A paz que a Bíblia afirma com Deus que produz felicidade é aquela paz onde não há mais uma guerra entre Deus e os homens. Segundo as Escrituras, a humanidade, por causa da sua desobediência a Deus, ela está debaixo da ira de Deus, porque Deus abomina o mal, e pecado é mal, porque produz injustiça, rompimento de relacionamentos. Por isso, à luz das Escrituras, paz com Deus é estar agora em harmonia com Deus, é não estar mais em atrito com Deus, é não estar mais em litígio com Deus, é não estar mais em guerra com Deus e contra Deus. Porque enquanto nós estivermos vivendo uma vida que Deus reprova, sem Deus e sem salvação, há uma inimizade entre Deus e os homens. Feliz, segundo as Escrituras, é quem está agora em paz com Deus, é quem está reconciliado, é quem está, aquele cujo relacionamento com Deus foi restaurado. E Davi conhecia pessoalmente o quanto era bom, como era bom viver em paz e em comunhão com Deus. Mas esta paz foi perdida porque Davi rompeu seu relacionamento com Deus, porque Davi pecou. E o produto do pecado foi o rompimento da relação com Deus, foi o distanciamento de Deus, foi a perda da presença, da plenitude divina. E isso lhe trouxe graves consequências à sua própria vida emocional e à sua saúde física. E ele só voltou de novo a experimentar a verdadeira felicidade quando ele se reconciliou com Deus. Por isso, o Salmo 32 é um salmo precioso, porque ele é o registro da experiência de um homem que vivia feliz, não porque ele não tivesse problemas. Davi era rei e tinha muitos problemas, somando os nossos, não chegavam aos pés dos problemas de um grande magistrado, de um grande líder, de um grande estadista, como foi Davi. No entanto, a sua felicidade era estar em comunhão com Deus, e essa comunhão havia sido rompida pelo pecado que Davi cometeu. E ele experimentou, ele amargou o que está escrito
No livro do profeta Jeremias, Deus disse a Jeremias que o seu povo iria aprender na sua própria experiência que uma coisa má e amarga é deixar o Deus vivo e verdadeiro. E Davi conheceu essa experiência má e amarga, porque ele rompeu com Deus, ele se distanciou de Deus, porque ele caiu em pecado. E enquanto o seu relacionamento não foi restaurado, Davi viveu uma profunda depressão, e ele teve o que hoje a ciência chama de doença psicossomática. Nós diríamos pneumatopsicossomática. Não são apenas enfermidades no corpo que procedem da alma, da psique, mas do próprio espírito, pneuma do espírito. Davi já conhecia psicossomático, pneumatopsicossomático, muito antes da ciência dizer que o nosso corpo é para-raio do nosso espírito e das nossas emoções. Ele conheceu e vivenciou uma profunda depressão, até que Deus o restaurou pela sua graça. Por isso, se você quer ser uma pessoa feliz, ouça a experiência de Davi. E lembre-se que você pode ter todo o dinheiro que você quer. Você pode enlamear-se, se assim desejar, nos prazeres mais iníquos que você gostaria de se atolar. Você pode ter todos os cargos, todo o poder, todo o dinheiro, toda a fama, todo o sucesso que você sonha. Se você não estiver em paz com Deus, você é uma pessoa profundamente infeliz e não se dá conta de sua infelicidade. No entanto, após a morte, ao descobrir que será para todo o sempre excluído e banido da presença santa, amorosa e extraordinária de Deus, muitos descobrirão o que é felicidade e o que é infelicidade. Eu espero que você descubra que felicidade é estar com Deus e em paz com Deus, mesmo em meio aos problemas que são inevitáveis e inerentes a um mundo de tribulação como esse no qual vivemos. Ora, Davi começa assim o salmo dizendo: bem-aventurado, ou seja, feliz. Quem é feliz? Quem é bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. A palavra transgressão em português traduz uma palavra hebraica que significa literalmente ir além dos limites. Quando está se jogando bola e a bola cruza a linha lateral do campo, ela cruzou um limite. Quando ela cruza a linha final, ela cruzou um limite, o jogo para. Porque existem limites que são colocados. A mesma coisa dentro do vôlei e dos outros esportes. Existem limites que são fixados. O Brasil tem as suas fronteiras bem delimitadas. E quando você atravessa a fronteira, você já não está mais em território nacional e você está sujeito à legislação de um outro país. Você é um estrangeiro e se entrou lá de forma ilegal, você vai prestar contas. Porque você cruzou um limite, você foi além do que devia. Ora, a Deus nos deu a sua lei. Deus criou os céus e a terra. E Deus é o legislador. Ele também criou as suas leis, os seus mandamentos. E Ele nos deu os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus colocam para nós o limite, até onde podemos ir e permanecer agradando a Deus. Mas se cruzarmos aquela linha demarcatória que Deus estabeleceu, nós estaremos transgredindo, indo além daquilo que Deus consentiu, permitiu e orientou. Então Davi está dizendo: feliz é aquele que, embora tenha transgredido os mandamentos de Deus, ido além do que Deus permitiu, tem estas transgressões perdoadas. Feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Davi havia transgredido os mandamentos de Deus, que dizem: não matarás, e ele matou; não adulterarás,
e ele adulterou. A mulher do teu próximo não é tua, há um limite. E Davi transgrediu o direito à vida e o direito à fidelidade no casamento. Mas ele foi perdoado desta transgressão. Ele está dizendo, feliz é quem recebe o perdão. A palavra perdoada, em português, traduz uma palavra hebraica que significa remover, levar embora. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, que remove, que leva embora o pecado. Felicidade se experimenta ao se obter pela graça o perdão, o dom do perdão. Se você ainda não foi perdoado ou perdoada das suas transgressões, você não é feliz. Você pensa que é feliz, mas não é. Davi prossegue dizendo, e cujo pecado é coberto. A palavra pecado agora, meus irmãos, que está aqui no texto hebraico, a palavra literalmente significa errar o alvo. O propósito da vida é agradar a Deus. O propósito, o sentido último da existência humana é vivê-la em sujeição, em submissão à vontade de Deus. Deus tem um propósito. Deus não nos criou para vivermos mal, em guerra, em litígio uns com os outros, para que as pessoas se divorciem, para que as pessoas se embriaguem, para que as pessoas venham a se escravizar, qualquer tipo de vício, qualquer coisa assim. E nós erramos o alvo, deixamos de alcançar o propósito de Deus para a vida, quando buscamos para a nossa satisfação e realização, pessoas e coisas que não podem absolutamente satisfazer. Não podem. Só Deus satisfaz. Agostinho, o grande teólogo do cristianismo, humanamente falando, o maior de todos os teólogos, tanto a teologia católica quanto os grandes reformadores beberam nessa fonte chamada Agostinho, provavelmente o maior pensador cristão de todos os tempos. Esse homem, meus irmãos, ele foi um adúltero, ele foi promíscuo, ele levou uma vida depravada, ele migrou de filosofia em filosofia, até que ele foi salvo pela graça. Ele encontrou Deus e Deus o perdoou, e então ele experimentou pela primeira vez em toda a sua vida a verdadeira felicidade. E ele disse que a alma humana, ela só descansa quando ela descansa em Deus. A alma humana é incapaz de repousar, a não ser que ela encontre em Deus o seu descanso. Por isso, Agostinho tinha o Salmo 32 como uma passagem predileta da sua vida. E ele lia e recitava este salmo diversas vezes. Quando já idoso, prestes a morrer, ele mesmo escreveu na parede que ficava na frente da sua cama, em letras bem graúdas, o Salmo 32, para que ele pudesse, do seu leito, ler o Salmo 32. De tão especial que este salmo é. Lutero e tantos grandes homens de Deus agarraram-se ao Salmo 32 e a sua mensagem. Quem é feliz é aquele que, embora tenha transgredido as leis de Deus, e se você transgredir as leis do trânsito, você recebe uma multa, e quando você vê aquele valor, 200, 300 reais, dói no coração, porque doeu no bolso. Mas os homens têm transgredido as leis de Deus, rasgado os 10 mandamentos, fazem chacota com os mandamentos de Deus, e pensam que ficarão impunes em virtude de suas transgressões. Davi transgrediu, e ele sofreu e sofreu muito, mas quando Deus o perdoou, quando Deus, cujo pecado é coberto, cobriu o seu pecado, Davi experimentou de novo a felicidade perdida. Quem é feliz? Aquele cuja transgressão é perdoada, aquele cujo pecado é coberto. Esta palavra, coberto, no hebraico, significa esconder da vista, literalmente. Não significa que Deus faz vista grossa, mas que Ele remove o pecado, e uma vez que o pecado é removido através do perdão, então ele deixa de existir. A Bíblia diz que Deus lança para trás das suas costas, linguagem simbólica, é claro,
os nossos pecados, quando verdadeiramente nos arrependemos e os confessamos, porque Deus só olha para frente, e como Deus não olha para trás, o pecado está coberto, ou seja, não está mais ao alcance da vista. Está escrito também no livro profético que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, porque quando Deus perdoa, Deus verdadeiramente esquece, sai fora da sua vista. Quem é feliz é aquele cujo pecado foi coberto, deixou de estar diante dos olhos de Deus, porque Deus o removeu por intermédio do perdão. Quem é feliz? Feliz é aquele, meus irmãos, homem ou mulher, ser humano, a quem o Senhor não atribui a iniquidade. Em outras traduções, não imputa iniquidade. Ora, o que é atribuir ou imputar? Significa considerar alguém culpado de algum delito. É responsabilizar alguém por alguma coisa errada. Mas observem, como Deus, sendo justo, Ele pode não responsabilizar o homem por aquilo que ele é moralmente responsável. De que maneira? Porque as Escrituras vão ensinar que através do sistema sacrificial que prefigurava o sacrifício de Cristo, o que é que Deus, na sua misericórdia, faz? Ele pega as nossas transgressões, que são os nossos pecados, são da nossa responsabilidade, a culpa é nossa, e ele atribui a Jesus Cristo, ou no Antigo Testamento, ao animal que era sacrificado. Então, alguém foi responsabilizado pelos erros. A Bíblia diz que Deus não deixa o pecado impune, e se Deus não atribui mais a mim os meus erros, se Deus não me responsabiliza mais pelos erros que eu cometi, então Ele responsabilizou alguém que me substituiu. O sacrifício, o sistema sacrificial do Antigo Testamento é uma provisão do amor e da bondade de Deus para que um substituto que representa o verdadeiro culpado seja moralmente responsabilizado, não pelos seus erros, mas de uma outra pessoa, e morra no lugar dela, pagando a pena dos seus pecados. Essa é a essência do Evangelho. Jesus Cristo, Deus atribuiu, responsabilizou o Senhor Jesus pelos pecados cometidos por toda a humanidade. E sabe o que Ele fez? Ele pegou a justiça, os méritos e a retidão de Jesus Cristo e atribuiu a nós, graciosamente. Ele nos tornou responsáveis por uma retidão que não é nossa, por uma inocência que não é nossa, por uma justiça que não é nossa. Portanto, quem é feliz é aquele a quem Deus não atribui, não responsabiliza pela iniquidade, através de um substituto. Ora, a palavra iniquidade, ela significa perversidade. Um coração iníquo é um coração perverso, ruim, que maquina, que arquiteta a maldade. Davi tinha muitas concubinas, tinha muitos esposos. Ocioso no palácio, ao invés de estar liderando seus exércitos, numa tarde, depois de descansar, após o almoço, do seu terraço ele viu uma linda e formosa mulher banhando-se, e ele a cobiçou. Mandou informar-se, descobriu que ela era filha de uma pessoa, de um determinado homem, estava sob a autoridade daquele pai, e era esposa de um dos seus soldados do seu exército. Mas mesmo assim, ele mandou trazê-la, e ela teve que ir. Ela não poderia negar uma ordem do rei. Davi se deitou com ela, teve uma relação sexual com ela, e ela foi embora. É provável, nunca mais Davi veria essa mulher. A perversidade é isso, é você cobiçar uma coisa, é você usar e você descartar. Davi teve um momento que ele pensou que ele estava acima do bem e do mal, que ele era rei, mas ele não estava debaixo da autoridade do rei, que ele poderia infringir as leis do reino, mas ele não estava debaixo da lei do rei dos reis, do Senhor do universo. E ele fez isso. A mulher então lhe manda dizer: olha, foi uma relação só, mas eu estou grávida, e meu marido está na guerra.
Como é que nós vamos sair disso? Como eu vou me explicar? Davi, iniquidade, perversidade, mandou chamar o marido, mandou que ele fosse para casa, ainda lhe deu um presente. Mas aquele homem era tão íntegro que ele não foi deitar com a sua esposa, porque ele disse: a arca, que simboliza a presença de Deus, está ao relento. Os exércitos do Senhor estão ao relento. Eu vou dormir com a minha mulher? Não. No outro dia, Davi o embriaga para ele ir para casa. Nem embriagado, esse homem perdeu a integridade. Então Davi, sabendo o quanto ele era íntegro, dá nas mãos dele uma carta que era a sua sentença de morte. Davi tinha certeza que ele não abriria aquela carta e não leria, e não tomaria conhecimento de que Davi, de maneira iníqua, perversa, havia tramado a sua própria morte, e ele morreu. E então Davi pegou a mulher para si, depois que ela chorou o seu luto. E a Bíblia diz que isso, o que Davi fez, não agradou ao Senhor. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Davi foi responsável pelo pecado que ele cometeu, mas através do sistema sacrificial, providenciado pela bondade e misericórdia de Deus, pelo arrependimento profundo e sincero de Davi, Deus não o responsabilizou, porque aquele animal sobre o qual a mão dele foi imposta e ele foi sacrificado, ele pagou a pena no lugar de Davi, assim como Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu-se, entregou-se, sacrificou-se por mim, por você, por nós, para que agora, todos os erros que você já cometeu até o dia de hoje, Deus não lhe responsabilize mais, porque se Deus me responsabilizar pelos pecados que eu já cometi, e ele me chamar para o acerto de contas, eu serei lançado nas trevas e serei alvo de um pesado juízo de Deus, se Deus me responsabilizar por tudo. Mas ele lançou sobre Jesus essa responsabilidade, e eu aceito que ele a tenha levado no meu lugar. Pela graça de Deus, podemos aceitar o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Por isso, não importa quantos erros você já cometeu, se você já fez barbaridades, você vai dar conta diante da justiça dos homens, é claro. Talvez amargará algumas consequências dos seus erros, mas Deus em Cristo não lhe responsabilizará mais pelas suas iniquidades, pelas suas perversidades. E diz mais: e em cujo espírito não há dolo. No espírito de Davi havia dolo, engano. A palavra dolo aqui no grego, no hebraico, segundo os exegetas, ela traduz uma palavra que literalmente dava a ideia de uma armadilha para pegar uma ave, para pegar algum animal. Observaram? É o dolo, é o engano. É quando você faz com que a pessoa caia no conto do vigário. É quando você quer enganar as pessoas através da mentira, de uma arapuca. Foi isso que Davi fez com Urias. Ele armou uma cilada para Urias e Urias caiu. Havia dolo nele. Feliz é o homem em cujo espírito não há dolo. Será que não há engano em mim? A vida inteira eu disse a verdade, você nunca mentiu, nunca enganou ninguém. Mas a Bíblia está dizendo que há um homem cujo espírito não há dolo, porque Deus tira, Deus limpa, Deus remove, Deus perdoa. Não é maravilhoso? Isso é ser feliz, é ser perdoado, é ter os pecados tirados por Deus. Se você ainda não recebeu o perdão, você tem um fardo de culpa que pesa sobre os seus ombros. Um pesado fardo de culpa. Mas é através do perdão que Deus salva, que Deus liberta e que Deus alivia. Agora, observem, ouçam o que Davi diz sobre a sua experiência. No verso 13 ele declara: enquanto guardei silêncio, ou seja, enquanto eu não admiti os meus pecados e não os confessei a Deus, guardando silêncio, a minha boca não pronunciou o reconhecimento: sou um pecador,
Deus, eu pequei, eu fiz o que diante dos teus olhos é mal, eu transgredi a tua lei. Enquanto ele guardou silêncio, sabe o que aconteceu com Davi? Consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Numa versão um pouco mais fácil de entender, Davi diz assim: eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. É o que Davi está dizendo aqui. O dia inteiro ele gemia, bramido, ele urrava, ele gemia, dor dos ossos. Ele está falando de enfermidade. Ele entrou em depressão, em tristeza, e isso refletiu na sua saúde, enquanto ele guardou o silêncio. Ele pensou que podia esconder de Deus os seus pecados. Ele pensou que poderia ocultar de Deus as suas transgressões. E ele guardou o silêncio, recusando-se a admitir que havia pecado. Sabe o que isso nos ensina? Como o pecado é sério. Tome cuidado com qualquer tipo de pecado. O pecado é tão pegajoso, é tão virulento, ele é tão contaminador, que um homem segundo o coração de Deus como Davi, um homem tão sensível à presença do Espírito Santo, um homem que compunha letras e hinos lindos de louvor a Deus, um homem que vivia em santidade. Por causa do pecado, o seu coração ficou duro igual uma pedra. Ele perdeu toda a sensibilidade. Davi vivia amordaçando a sua consciência, que gritava dentro dele: você pecou, mas Davi guardava silêncio, amordaçava, emudecia a sua consciência, porque o pecado endurece o coração. Muitos crentes que já foram consagrados, dedicados a Deus, santos, caíram em pecado, de tal maneira que passaram a fazer com tranquilidade o que antes só pensar causava estranheza, causava repulsa. Por quê? Porque o pecado é virulento, ele contamina, ele endurece o coração. Não brinque com o pecado, não se envolva com o pecado, porque ele cauteriza a consciência. E a consciência cauterizada, ela deixa de acusar. Cuidado com o pecado, porque se Davi, com quem Deus falava de uma maneira tão especial, endureceu-se a esse ponto, que dirá eu e você? Conheço um pastor, um homem muito íntegro, um homem muito reto, uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida de consagração, uma vida dedicada a Deus. E ele caiu em adultério. Meus irmãos, a sua esposa me disse, que ele, até para contar uma mentira, entre aspas, ele ficava vermelho. Por exemplo, os filhos iam fazer uma festa surpresa para o aniversário dela, e ele tinha que fazer hora com ela na rua para distraí-la. E ele inventava alguma coisa, e ela dizia: eu já sabia que ele estava mentindo. Ele ficava vermelho. Mas depois que ele caiu no pecado, ele começou a mentir como um mestre. Ele mentia, e ele dizia mentiras como dizia a verdade, que ia para cá ou ia para lá, ia estar no seu adultério. Esse homem, meus irmãos, era um líder denominacional, estava à frente de uma igreja, e de tantas atividades. O pecado faz isso, ele cega, ele ensurdece, ele endurece, ele amordaça a consciência, e a pessoa continua no pecado sem se dar conta de que está cometendo grande e grave transgressão. Enquanto Davi guardou silêncio, enquanto Davi não confessou o seu pecado a Deus, não admitiu: pequei. Davi, meus irmãos, diz o texto, ele sofreu muito, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Pensar que a ira de Deus não se revela do céu contra a iniquidade dos homens é desconhecer o Deus vivo e verdadeiro. O que você sentiria se um juiz soltasse o homem que entrou na sua casa,
que violentou sua esposa e sua filha e depois matou, roubou e foi embora, se ele dissesse: eu absolvo esse homem, você julgaria isso justo? É isso que você espera de um juiz justo? Pensar que Deus, meus irmãos, verá os nossos pecados e não se manifestará, não revelará sua ira, é desconhecer o Deus santo, justo e verdadeiro. Deus odeia o pecado, e sempre que os homens fazem o mal, Deus retribui a maldade do homem, por enquanto parcialmente, mas o dia do juízo final, chamado na Bíblia de o dia da ira de Deus, ela se manifestará com toda a sua força contra todos aqueles que viveram transgredindo os mandamentos de Deus e não se arrependeram, e não confessaram, e não abandonaram os seus pecados. Por isso Davi diz: enquanto guardei silêncio, não admitindo e não confessando, eu sofri, a mão de Deus pesou sobre mim, e o resultado foi: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Numa versão mais fácil diz assim: de dia e de noite sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com que as minhas forças, o que a seca faz com um pequeno riacho. Nós aqui no Amazonas sabemos o que é um rio na cheia, e alguns rios que na seca, tão largo o rio, vira um filete d'água correndo pelo centro. Davi está dizendo que o humor dele, a alegria dele, a vitalidade, o vigor de Davi, como uma estiagem, secou. Ele perdeu a alegria, ele perdeu a paz, ele perdeu a satisfação. Por quê? Porque ele estava rompido com Deus. Davi conheceu na sua própria experiência que é uma coisa má e amarga deixar a Deus. Ele conheceu, ele sofreu, ele ficou doente, ele ficou deprimido, ele perdeu a alegria, passou a ser um homem mal-humorado. As pessoas que são assim não vivem bem com ninguém, não suportam ninguém, e elas se tornam também insuportáveis, porque elas perderam o humor, o prazer de viver. Foi isso o que aconteceu com Davi. Aí ele diz, no verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. É claro que ele não encobriu, não estava encoberta, só para ele a sua iniquidade estava coberta, mas a partir do reconhecimento e da confissão, ele disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Todo pecado gera culpa. O sentimento de culpa hoje, banido. Se você ler o que é escrito hoje sobre sentimento de culpa, as pessoas estão dizendo: você não é mais responsável. Tudo o que você faz tem um atenuante. Se você provar diante de um juiz que você tinha usado drogas, muita coisa vem por terra. Se você estava se sentindo mal, já teve casos de mulheres justificando a TPM terem feito uma coisa muito errada, e isso foi levado em conta para não responsabilizar totalmente aquela mulher por aquela atitude. Quantas barbaridades já têm sido feitas em nome disso, porque não se quer mais atribuir culpa às pessoas que erram. Não quer, sempre tem uma explicação para justificar, uma justificativa para explicar. De modo geral, o que se quer é banir a culpa, esqueça a culpa, livre-se da culpa, erre, peque e não se sinta mal. A nossa sociedade, ela não quer só que nós desprezemos os mandamentos de Deus e venhamos a transgredi-los, mas que também não experimentemos culpa. A culpa é o resultado do fato de que somos seres morais. A nossa consciência nos acusa de que fizemos o que é mal diante dos olhos de Deus. Mas o mundo diz: nada de culpa. Culpa é neurose, esqueça a culpa. Já se atribuiu à moral cristã a culpa de termos uma sociedade neurótica, cheia de complexo de culpa. A culpa
ela cumpre um papel fundamental na vida do homem. Porque quando nós nos sentimos culpados, é porque nós somos seres responsáveis moralmente pelo que fazemos, o que dissemos e as nossas atitudes. E temos que assumir as responsabilidades pelo que fizemos. E não ficar buscando atenuantes aqui, atenuantes ali, para nos livrar da responsabilidade. Davi disse: eu pequei, mas o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Só tem uma maneira certa de se lidar com a culpa: através do perdão. Quando Deus perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, quando Ele tira de nós esse fardo, então Ele também remove a culpa, porque Deus, quando perdoa, Deus esquece. A cura interior é produto do perdão de Deus. Por isso, se você já confessou, porque verdadeiramente se arrependeu, pare de se culpar. Muitos de nós, meus irmãos, não só queremos jogar fora os mandamentos, mas a culpa. Mas ninguém tira de si a culpa diante de Deus, a não ser Deus. Só Deus tira a culpa pelo perdão. Então aceite o perdão de Deus. Não fique se martirizando. Não fique se torturando. Se você se arrependeu profunda e sinceramente, confessou verdadeiramente as suas transgressões e iniquidades diante de Deus, e recebeu o perdão pela graça e pela misericórdia, então esqueça. Não deixe o diabo, não deixe as pessoas ficarem querendo o tempo todo e todo o tempo relembrando você de coisas que já foram perdoadas por Deus. Aceite o perdão de Deus. Existem muitos crentes que não conseguem se perdoar pelo que fizeram e vivem com um fardo pesado. Creia que Deus remove a culpa pelo perdão, então se perdoe e aceite pela graça o perdão de Deus. Então Davi diz: pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de te poder achar. O que Davi está dizendo é: quem é piedoso, quem tem temor a Deus, não vai persistir no erro até o fim, porque ele, antes do tempo da oportunidade cessar, ele há de orar a Deus para conseguir a graça do perdão. Irmãos, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. As duas vezes que a palavra enquanto aparece no texto, é para dizer que haverá um momento que as pessoas buscarão e não encontrarão. Enquanto podem, busquem. E é isso que Davi está dizendo: quem é piedoso, ore a ti há tempo de te poder achar. É o momento da misericórdia, é a graça de Deus se tornando disponível, é Deus dizendo: me busque, agora é o momento do perdão. Jesus falou sobre a sua volta, e quando ele voltar e ele fechar a porta, muitos vão bater: deixa eu entrar. Acabou a oportunidade. Enquanto nós estamos vivendo no momento da oportunidade, enquanto você pode encontrar a Deus, não importa o seu passado, quão em trevas ele tenha sido, quanto perverso, iníquo, imoral ele tenha sido, arrependa-se, confesse, receba o perdão, livre-se da culpa pelo perdão genuíno de Deus. E então, ore a tempo de você encontrar a Deus, porque chegará um tempo em que Deus fechará a porta e ninguém mais o encontrará. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Quem está com Deus não será atingido pelo dilúvio. As águas aqui, as muitas águas, o transbordar de muitas águas, vamos lembrar do dilúvio? Quem creu em Deus e creu na mensagem de Deus que Noé pregou, entrou na arca e foi salvo das águas. As águas do dilúvio representam o juízo de Deus. Quem buscar a Deus no tempo em que Deus se permite encontrar, será salvo do transbordar de muitas águas, estas
a ele não chegarão, não serão atingidos ou atingidas pelo juízo de Deus. Então, Davi confessa dizendo: tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Quem é Deus para Davi? O seu esconderijo. Onde você se esconde? Você tem um esconderijo? Se alguém quiser lhe fazer o mal, você sabe para onde correr, onde se enfiar, onde se esconder. Deus era o esconderijo de Davi, e Deus o preservou da angústia. Agora, meus irmãos, observem o verso 8. Do verso 1 ao verso 7, sabe quem está falando? Davi. De uma maneira repentina, já não é mais Davi quem fala. O verso 8 e o verso 9 é Deus falando. Os irmãos vão observar, leiam o Salmo 32 e observem a mudança. Davi não se deu conta, mas agora ele, tomado pelo Espírito de Deus, virou uma profecia, virou uma palavra, uma revelação. E Deus diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Deus está dizendo: Davi, eu vou te instruir, vou te ensinar e vou te aconselhar, para que você ande na minha presença e nos meus caminhos, mas não sejais como o cavalo, não sejais como a mula. A mula e o cavalo são animais irracionais. Eles têm inteligência animal, mas não têm inteligência humana racional. E por que você não pode procurar o cavalo e conversar com o cavalo e dizer: cavalo, eu quero chegar em tal lugar, mas hoje o tempo está chuvoso, vamos por tal trilha e tal trilha. Você não tem diálogo com o cavalo, ele não tem entendimento, ele não pode te compreender, ele não raciocina com você. Por isso Deus está dizendo: não seja como um animal irracional, que não pensa, não raciocina, ele não tem entendimento. Por isso os homens, para terem a mula ou o cavalo sob sua orientação, tem que botar nele um cabresto e um freio. Porque caso contrário, diz o texto sagrado, de outra forma não se sujeitarão, nenhum cavalo se sujeitará a você, se você não tiver as rédeas na mão para ele parar, para ele ir para a direita, ou ir para a esquerda ou para voltar. Se você não tiver freios e rédeas, o cavalo vai para onde ele quiser. Não adianta dizer: amigo, é para lá que eu quero. Não há diálogo, ele não tem entendimento. E Deus está dizendo: Davi, pare de ser um animal irracional. Você tem entendimento, eu criei você em minha imagem e semelhança. Será que você terá que aprender através de freios e cabrestos? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Eu quero te aconselhar. Será que você não vai aprender pela minha instrução, pelo meu ensino e pelo meu aconselhamento? Não é suficiente? Aqui está a minha palavra, Davi. Através da minha palavra eu te oriento, eu te dou instrução, tudo o que você precisa. Mas se você não quer entender a minha palavra, se você não quer entender a minha direção, então eu vou lidar com você como você lida com seu cavalo. Davi era um guerreiro. Davi vivia em cima de um cavalo, para lá e para cá. E Davi sabia que aquele cavalo só se sujeitava a ele na base do cabresto e do freio. E Deus lhe disse: é assim que você quer que eu lide com você? Botar um cabresto e um freio em você? De outra forma você não me obedecerá? Irmãos, será que Deus... Aqui está a palavra de Deus. Deus nos diz a verdade, Ele nos orienta, nos instrui, nos ensina e nos aconselha. Mas Davi foi rebelde. Davi, conhecendo a verdade, ele transgrediu. E ele caiu em pecado. Ficou quase um ano nessa situação, sem admitir sua culpa, sem confessar seu pecado, como um cavalo e uma mula sem entendimento. E precisou do cabresto de Deus, do freio de Deus, para sujeitá-lo. Será que é assim que vai ter que ser? Será que nós não aprendemos por amor, na palavra, pela orientação de Deus? Terá que ser nessa base? Pois se tiver que ser nessa base, será. Você é de Deus e você vai voltar para Deus.
Nem que Deus tenha que botar um cabresto na tua boca e te puxar. Ele vai botar um freio na tua boca, ele vai te puxar, e você vai parar de ir na direção que você está, e você vai na direção que Deus quer. Mas quando Deus bota um cabresto e um freio, você vai sofrer. Você vai aprender pela experiência que uma coisa má e amarga é o deixar o Deus vivo. Versículos 8 e 9, Deus falou com Davi, e eu espero nesta noite que você não precise disso. Então Davi diz, o ímpio, agora Davi, verso 10, volta a falar. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Davi conheceu a paz com Deus, perdeu a paz, conheceu a dor e voltou a viver em paz com Deus, porque ele se arrependeu, ele confessou, ele foi perdoado, ele foi restaurado por Deus. Se você quer ser feliz, saiba que a felicidade não é ter tudo o que se quer. Eu quero ter saúde, peço a Deus que me dê. Eu quero morar num lugar digno, eu quero viver bem com a minha família, eu quero muitas coisas, você também. Talvez a minha ou a sua vida não esteja do jeito que nós gostaríamos, nem tudo se encaixa, talvez você não tenha o salário que deseje, ou está na profissão que você gostaria, nem tudo na nossa vida é exatamente do jeito como nós gostaríamos, mas o fato é que a felicidade não depende disso. O que você puder lutar para ter uma vida digna, faça isso. Deus será contigo. Mas lembre-se, a felicidade significa viver em paz com Deus. Felicidade é estar nas mãos de Deus, é estar em comunhão com Deus, é ter Deus no coração, é ter a liderança de Deus na nossa vida, é deitar a cabeça no travesseiro e saber, embora eu seja um pecador indigno, pela graça de Deus eu sou salvo. E confessar todos os dias. Se você teve um pensamento impuro, não vá dormir sem se humilhar e confessar. Se você maltratou alguém, não vá dormir sem pedir perdão. Examine sua consciência, examine seu coração. O que é que os seus olhos têm visto? Onde suas mãos têm sido postas? Por onde seus pés têm caminhado? Quais as pessoas com quem você tem se relacionado? Os ímpios têm muitas dores, mas os justos, a misericórdia o cerca e ele se alegra. Seja de Deus, a felicidade está no perdão, e Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário para tirar os seus pecados e para lhe perdoar. Você vai sentir alívio da culpa de ser um transgressor dos mandamentos de Deus. Por isso, nesta noite, arrependa-se dos seus pecados, volte para Deus, em nome de Jesus Cristo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore, clame a Deus, peça a Deus o perdão, peça ao Senhor o perdão.